Existem muitas curiosidades que nós temos, né, daquilo que é misterioso, o que a gente julga ter escutado e talvez entendido parcialmente um assunto e não totalmente ele compreendido, porque nem tudo está esclarecido. Tem muitas coisas acontecendo no seu devido tempo, no tempo de Deus, que não é o mesmo nosso Cronos, é outro tempo. O tempo dele é diferente do nosso. Os pensamentos dele são mais elevados, nós somos muito pequenos. O caminho dele sempre é um caminho plano e reto, o nosso é cheio de voltas e tortuosos. E as pessoas ficam imaginando, preocupadas, até as mesmas aquelas que já disseram que confessam Cristo na sua existência, como Salvador de sua vida. Aqueles mesmo que professam e dizem que são cristãos. Também tem confusões nessas pessoas. E outras têm confusões porque não entendem nada mesmo, ou não professam nenhuma fé, ou professam uma fé diferente da nossa, e também tem confusões. E talvez até inventam alegorias de assuntos que eles acham que é assim e começam a propagar os ensinamentos, espalhando para um e para o outro. E o medo cada vez aumenta, ou as incertezas cada vez mais aumentam, e não tem um ponto fixo, uma base de sustentação que a gente possa se apegar e dizer, não, isso é por aqui mesmo que nós devemos ir, isso é o que me convence, sou convencido pela graça, mediante a fé que me é dada, de uma forma não merecida da parte de Deus, é o que me dá convencimento. Eu recebo isso de bom grado da parte de Deus, todos nós recebemos, através da ação, do poder do Espírito Santo, que nos dá a certeza, uma convicção de que aquilo que ouvimos e aprendemos realmente assim acontece. E outras coisas que não aconteceram ainda hão de acontecer. Talvez nossos olhos não vão ver. Algumas coisas já presenciamos no nosso dia a dia. Chegamos ao final de mais uma etapa, de uma data, 2016 está bem perto do fim, e nós ainda temos alguns dias pela frente para dizer que vamos passar o ano próximo, 2017. E o amanhã, o ditado popular diz que pertence a Deus, e a gente também se coloca nas mãos do Senhor, porque aquele mesmo que me dá o conforto do sono noturno é o mesmo que me levanta pela manhã no sustento da sua destra. Aquele mesmo que conforta cada um de nós nas nossas dores, nas nossas angústias, é o que nos dá o livramento. Esse mesmo Deus. E esse mesmo Deus não é aquela imaginação que está sentado num trono de ouro, que é um velhinho de barba, encurvado, como se fosse uma figura natalina, vestido de vermelho, como se Papai Noel fosse. Não é. Essa imaginação é a criação do homem na sua mente, porque Deus é espírito. A imaginação que nós temos é muito pequena em relação ao divino. Mas foi criado isso, foi colocado dentro de uma cultura que as pessoas ficam imaginando Deus dessa forma. Deus está dentro de cada um de nós quando recebemos o Espírito Santo. E Ele nos revela na pessoa de Cristo. E quando Cristo revelado para as pessoas, revela o amor dele para as outras pessoas, assim chegou a qual está sendo revelado a cada dia para nós. Um para com o outro. Em nossa casa, nossa família, nos ambientes onde nós passamos e frequentamos. O que hoje nós vamos falar? Um pouquinho sobre Daniel, um pouquinho sobre Isaías, um pouquinho sobre Apocalipse, que é o livro da Revelação, em questão da marca, da besta, esse número, o 666, o tal de chip, que tem muitas pessoas com medo, com receio, confusas. Mas nós vamos tirar essas dúvidas hoje, parcialmente, porque esse estudo é muito grande. Nós podemos fazer em etapas, fazer uma parte para fazer outra, para ir sanando as dúvidas em relação a isto. Agora, em tudo isso que nós podemos entender, que toda dúvida é tirada mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então toda fé que é produzida no ser humano agrada a Deus. A fé é nele, não em coisas superficiais, materiais,
mas em espírito, em verdade, em Deus, a fé. Agradamos a Deus porque nós cremos nessa existência, porque Deus é. Fala, Deus existe, Deus não existe, Deus é. Não precisa ele se materializar, ele se materializa em mim, em você, nas ações, em nossa caminhada. Então o irmão José pode ler ali o verso que encontrou. Porque Mateus 24, versículo 21, capítulo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Passagem de Jesus aí falando sobre o momento das dores, da tribulação, tribulação em aperto, tribulação em angústia. Tribulação é como se estivesse esmagando as uvas no lagar, como se estivesse espremendo a azeitona para sair o azeite. Essa é uma tribulação, as pessoas vivendo apertadas, com dificuldades. A irmã pode ler a outra parte. Mateus 5, 19 ao 20. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande ao reino de Deus, dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. As pessoas se justificando pelos seus atos, pelas obras, e Jesus está dizendo que não é mediante aquelas obras que Paulo também fala e Tiago fala. Daí as pessoas ficam confusas. Como assim? O Tiago fala, se não apresentar as obras mediante a fé, como posso eu ter fé e não apresentar nada em obra? Mas a obra que se fala em Tiago é a caridade, de ajudar o próximo. A obra que Paulo fala, que se eu for me justificar mediante as obras da lei e não mediante a fé, eu estou anulando a graça de Deus que recebi através de Cristo. Essa revelação que se fala nos dois escritos, que Jesus também está testificando, é em que relação à obra da lei, ou seja, os categóricos, os fariseus, os doutores da lei, os sábios, os entendidos, eles seguiam um rito dentro de uma obra mosaica, dentro de uma lei mosaica. E o que Cristo está falando é que ele está anulando isto do pensamento das pessoas e tirando do coração isto, esse vício, para que seja colocado o amor puro dele e verdadeiro, e que no caminho ele vai dar a túnica para aquele que tiver frio. Ele vai caminhar junto com outra pessoa na sua necessidade para ir a fazer alguma coisa, um trabalho, buscar socorro. Ele vai junto com essa pessoa, caminhar 1 ou 2 milhas se for necessário. Ele às vezes é esbofeteado, mas mesmo assim ele se dá ao lado da sua face e segue junto com ele, porque ele sabe que o outro é fraco. E essa obra que Cristo fala é referente ao amor. Ele quebra todo o jugo da lei, não por força, mas é por amor. A lei é obrigatória, uma questão condenatória. Se não fizer isso, eu estou condenado. Então era por medo e por opressão. Então esses paralelos aí que nós vamos desmistificando e tendo a conclusão que tudo leva a entender do dom supremo, que nós entendemos Deus é no amor. Fora disso é lei, fora disso não é graça, fora disso não há Cristo. Irmã.